pessoal, boa tarde, tudo bem? Começamos hoje nossa segunda temporada do nosso podcast Cotidiano e Direito. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Fábio, juiz, vai falar sobre direito de família. Nossos episódios são às terças-feiras, quinzenalmente ao meio-dia. Meu nome é Clarissa, eu apresento esse podcast junto com a minha amiga e advogada Maine. Eu advogo em direito empresarial e a minha amiga Maine advoga em direito de família. Então hoje ela vai estar mais à frente aí dos temas. Vou passar a palavra para ela agora. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Lembrando, como a Clarissa falou, a gente transmite sempre ao vivo, às terças-feiras, ao meio-dia. E nós estamos aqui com o chat aberto, caso vocês tenham perguntas ou comentário, alguma dúvida aqui que o Dr. Fábio possa nos ajudar. Eu sou a Maine Hortense, advogada de Direito de Família. O nosso episódio de hoje, sobre esse assunto, tem um convidado muito especial, que é o Dr. Fábio Luiz Bosler. Ele é juiz aqui da Vara de Família em Americana. Além disso, o Dr. Fábio é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e veio aqui nos honrar com a presença dele. Obrigada por ter aceito o convite, Dr. Fábio. Gostaria de pedir para o senhor contar um pouco sobre sua trajetória profissional, se apresentar aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa tarde, doutora Clarissa, doutora Maine, boa tarde, audiência. Agradeço imensamente aqui o convite que as senhoras me fizeram para participar desse distinto podcast e espero aqui poder estar à altura aqui do nível dos debates, da conversa aqui. Bom, respondendo à primeira pergunta, né, eu já tenho 25 anos de carreira na magistratura, né, completei em novembro do ano passado, mas eu tenho hoje 53 anos de idade e trabalho desde os 14 anos. Comecei a trabalhar como office boy em São Paulo, né? E depois entrei na faculdade, trabalhava como auxiliar de escritório, passei a estagiar em escritório de advocacia, depois prestei concurso para escrevente, na época nos tribunais de alçada, que nem existem mais, né? E fui procurador do Estado, fui advogado da FUNAP antes, fui procurador do Estado e depois passei no concurso da magistratura, que era o que eu sempre sonhei, e em 1998, final de 1998, e desde então eu judico, já passei por diversas comarcas do estado de São Paulo, comecei em Limeira, fui para Ilhabela, que é 2 meses lá só, depois fui para Ibitinga, que é no centro do estado de São Paulo, e depois fui para Sumaré, aqui pertinho, aqui do lado, e vim para Americana, em 2005, onde eu fiquei por aproximadamente 13 anos, e aí fui para Campinas, Barueri, mais ou menos 2 anos em cada uma dessas cidades, e aí a saudade bateu, surgiu a oportunidade de voltar para a Americana com a instalação da segunda vara de família, né? Aqui meu coração sentiu aqui muita saudade de todos aqui da comunidade jurídica, que é muito especial aqui, né? O relacionamento aqui entre todos dessa comunidade é muito bom, e aí resolvi voltar. Estou muito feliz aqui já há aproximadamente 2 anos. Ah, que bom, doutor. A gente agradece pela volta do senhor, que aliás foi o juiz que instaurou a vara de família em 2005 e agora voltou na instauração da segunda vara. Foi isso, não foi? Exatamente. Eu instalei 4 varas seguidas no estado de São Paulo nos últimos anos. E as 2 varas de Americana de família eu instalei aqui. É verdade. Sim, foi muito bom. É. E, doutor, com relação aí aos processos, o que o senhor mais vivencia no dia a dia, nós pensamos aqui que talvez o assunto de alimentos, de pensão alimentícia, seja o que tenha um maior volume de processos ou não? Sim. Eu vou tentar aqui me afastar do juridiquês para
evitar termos técnicos, né? Mas esse processo de pensão alimentícia, né, seja um processo isolado, com pedido isolado de pensão alimentícia, seja a questão da pensão alimentícia junto com outros pedidos, que na vara da família isso acontece, né, quando se postula um divórcio ou mesmo a guarda dos filhos, muitas vezes esse pedido vem acompanhado de um pedido de pensão para os próprios filhos e às vezes até para o cônjuge que está se divorciando, né, o marido ou a mulher que está se divorciando. Então, o grande volume de demanda da vara da família, e não só aqui em Americana, mas acredito que no Brasil inteiro, são os pedidos referentes a alimentos, a pensão alimentícia, principalmente para os filhos. Eu penso que tem também uma demanda grande, porque as ações de alimentos, depois, com o passar dos anos, elas podem ser objeto também de uma ação revisional ou uma cobrança de pensão que não foi paga. Por isso que eu sempre imagino que esses são os maior quantidade mesmo de processos tramitando. Se o senhor pudesse nos explicar um pouco sobre esses processos, para as pessoas que estão acompanhando, como entrar com uma ação de alimentos, o primeiro andamento, a forma de audiência. Claro. O pedido de alimentos normalmente é feito, no caso de filhos menores de idade, por aquele que o representa, que está com a guarda ou de direito ou com a guarda de fato, ou seja, está com os filhos, né? Mora com os filhos, né? E por eles serem menores de idade, eles têm que ser representados pelo pai ou pela mãe. Procura um advogado, se não tiver condições de contratar um advogado, deve procurar assistência judiciária, aqui em Americana, por meio do convênio que é feito entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados de Americana, né? E um advogado, que é um profissional competente, vai ajuizar, vai entrar com esse pedido de pensão alimentícia, que é feito pelos filhos representados, né, pelo pai ou pela mãe, contra o outro genitor, o pai ou a mãe, né? Daí depende de quem representa, né? Feita essa pretensão e indicado lá qual é a pretensão, quanto que se postula a receber mensalmente, normalmente é um valor baseado em percentual do salário daquele que tem que pagar a pensão alimentícia, né, que será o réu do processo, o requerido do processo, ou quando não se trabalha com vínculo empregatício, normalmente se pede um valor baseado no salário mínimo. Claro que isso não é um valor aleatório, né? Essa pretensão depende da capacidade financeira de cada um, né? Existem alguns mitos, né, que até gostaria de já desmistificá-los, né? O mito, por exemplo, dos 30%, né? Que muita gente, não, tem que pagar 30% do que ganha. Não é bem assim, porque, por exemplo, se a pessoa tem que sustentar muitos filhos, então, você imagina um pedido para 8 filhos, né? A pessoa que tiver que pagar a pensão alimentícia, 30% não vai ser suficiente, porque vai ficar quase 3%, 4% para cada filho, e aquele que está sustentando não vai ficar com 70%, isso não é razoável. Então, obviamente que nessas situações em que tem mais filhos, ou, por exemplo, aquele que necessita da pensão alimentícia tem algum problema de saúde grave, alguma despesa adicional muito grande, esse valor de pensão alimentícia tende a ser um percentual maior do que, pode ser um percentual maior do que esse parâmetro que se tem de 30%. Por outro lado, né, eu até já comentei isso até em audiência, né, falei, quando nasceu o filho do Mick Jagger aqui do Brasil, né, obviamente que não há necessidade de se receber, daquela criança receber
30% do que o Mick Jagger ganhava, né? Porque é um valor, ele ganha muito bem, é um valor muito alto. O parâmetro que é utilizado para se estabelecer quanto que a pessoa que tem que sustentar deve pagar, o pai ou a mãe, e quanto a criança irá receber, é baseado num binômio para alguns ou num trinômio para outros, que é a necessidade daquele que pede a pensão e a possibilidade daquele que vai pagar a pensão, possibilidade financeira, e a proporcionalidade desse valor a ser estabelecido. Basicamente é isso. E como a doutora Maine comentou, né, o processo de pensão alimentícia é interessante porque ele não simplesmente não termina quando se tem uma decisão final. Porque essa decisão, se não houver o cumprimento, o pagamento do valor pedido, né, o valor que foi estabelecido judicialmente, há necessidade de se cobrar esse valor através de um outro processo que hoje se fala em cumprimento de sentença, mas é conhecido como execução de alimentos, né? Não é que ninguém vai ser colocado no paredão, né? Mas não é uma execução no sentido de fuzilamento ou algo assim, mas é um nome jurídico que você tem, que é para avisar a cobrança dessa pensão alimentícia. É importante salientar que no caso, e hoje no Brasil, somente nessa situação, a dívida alimentar, aquele que não paga a pensão, está sujeito até a ser preso. E acontece. A prisão de alimentos no Brasil, ela ocorre muitas vezes por falta de pagamento. São as pensões mais recentes, né, dívida mais recente. A dívida antiga não permite pensão, mas é possível a cobrança por outros meios de restrição de bens, como penhora, verificação de saldos em contas bancárias. Mas a dívida alimentar recente, normalmente se estabelece os 3 últimos meses, né? Ela, se não for paga, leva mesmo à prisão do devedor. Essa prisão é por um prazo de 30 a 60 dias, e mesmo que aquele devedor que não pagou a pensão cumpra essa prisão, ele continua devendo a pensão alimentícia e todas as parcelas que se vencerem. Então, eu quero salientar isso bastante, porque tem gente que não leva a sério, fala, isso não vai dar nada, tá cobrando, isso aqui vai ficar lá dentro da burocracia, e não acontece. Primeiro que são processos que correm muito rápido, e há uma tendência da jurisprudência, uma orientação da jurisprudência, né, da decisão dos tribunais, né, de dar celeridade a esse tipo de processo e considerar a necessidade, né, daquele que precisa da pensão, porque a pensão é um dinheiro que é para ontem, né, então, de todas, eu costumo falar também, de todas as despesas, de todas as dívidas que uma pessoa tem, a primeira que deve ser paga é a pensão alimentícia. Depois se preocupa com pagar as outras dívidas. Mas a pensão alimentícia não pode ficar sem pagamento, porque ela se destina à criação, ao sustento dos próprios filhos. E, se me permite completar, eu sei que estou me estendendo aqui, mas é importante salientar também que os processos de pensão alimentícia, vai falar, mas e se o sujeito perdeu o emprego, aquele que está devendo perde o emprego, ele ganhava bem, ganhava 10 mil reais por mês, tinha que pagar 3 mil, agora perdeu o emprego, está desempregado, o que ele tem que fazer? Vai ter que continuar pagando 30%, mas dá 3 mil reais, como é que ele vai pagar 3 mil reais se ele está desempregado? E se ele, não, por outro lado, estava desempregado, pagava lá meio salário mínimo de pensão e, de repente, passou a trabalhar, conseguiu um emprego muito bom, passou a ganhar 15, 20 mil, mas vai continuar pagando só
meio salário mínimo, se ganha 15, 20 mil reais por mês. E aí, como a doutora Maine comentou, existe o processo de revisão da pensão alimentícia. Essa revisão pode ser tanto para diminuir, nesse exemplo hipotético que eu dei do sujeito que trabalhava, ganhava bem, mas perdeu o emprego, e não, importante salientar, e não está previsto na decisão ou num acordo de alimentos o valor que ele tem que pagar em caso de desemprego. Então, é cabível a revisão para diminuir esse valor da pensão, e é também cabível a revisão dos alimentos para aumentar o pensionamento, o valor devido dos alimentos, quando, por exemplo, o sujeito consegue um emprego melhor e estava pagando muito pouco, consegue outras fontes de renda, ganha na loteria, né? Porque as pessoas sempre pensam no pior, mas pode acontecer também, né? A sorte também pode favorecer, né? Bom, eu acredito que consegui responder aí. Sim, foram muitas elucidações. Tenho certeza que foi de grande valia aqui para o nosso público. E é interessante nesse tema, pegando um pouquinho o gancho, de pensarmos, né, como o advogado ele precisa demonstrar ao juiz também essa questão da possibilidade do pai ou da mãe em pagar esses alimentos. Então, hoje em dia que existem vários meios, inclusive tecnológicos, né, e até que o judiciário também se vale desses meios. Então, é importante salientar, eu acredito, essa habilidade do profissional que vai levar isso para o judiciário, né? E a gente vê muito também aqueles casos de pais ou mães que devem os alimentos e que vivem uma vida de ostentação e, de repente, para o filho fala que não tem para pagar os alimentos, né, a pensão alimentícia. Então, que muitas vezes não parece compatível, né, a realidade de vida do pai ou da mãe e o do filho, e a do filho. Então, que hoje em dia é possível a verificação pelo advogado e também, quando esse assunto chega para o judiciário, de serem verificadas ali as reais condições de forma coerente àquilo que o pai ou a mãe de fato pode, né, um dos dois pode pagar ao filho. Então, acho que isso é algo que a tecnologia e até mesmo redes sociais é possível a gente verificar. Sim, esse é um assunto interessante até para a gente, complementando e pedindo já para o doutor Fábio, esses mecanismos que é possível, os convênios que o judiciário tem, por exemplo, o Cisbajude, que pesquisa extratos bancários, até declaração do imposto de renda, como é esse mecanismo, né? Como a Clarissa falou, nós advogados que temos que fazer esses pedidos no processo, mas hoje o Tribunal de Justiça já tem convênio com praticamente todos os órgãos, né? A Receita Federal, os bancos, INSS, então consegue, Detran, então consegue fazer uma pesquisa de bens e com isso chegar à real situação financeira do pai. É assim mesmo que é feito, né, doutor? Sim. Só para esclarecer, né, é importante destacar que o juiz ele não conhece a situação que está sendo colocada ali para ele decidir. Ele não conhece quem é o pai, quem é a mãe, quanto o pai ganha, quanto a mãe ganha, quanto o filho precisa, né? Então, a prova é essencial para o juiz decidir. Né? Que prova? No caso da pensão alimentícia, a prova de quanto precisa. Por exemplo, é um filho com algum problema de saúde mais grave. Né? Então, é importante trazer, e isso tem que ser levado para o advogado, né? Tem que ser levado pela pessoa interessada para o advogado, pela mãe, pelo pai, né, que representa o filho. Né? Então, precisa da prova, precisa dos documentos médicos, no meu exemplo, né? Precisa tentar mostrar as necessidades e, dentro do possível, né,
quanto que também aquela pessoa para quem se pede a pensão pode pagar, né? Então, por exemplo, hoje em dia, com as redes sociais, né, às vezes as pessoas deixam a sua situação financeira de forma muito explicitada em fotografias, com viagens, né, com gastos exorbitantes, né? Isso acaba sendo relevante, né, pelo menos para uma análise inicial das condições econômicas de cada um, né? Felizmente hoje, ao contrário do que acontecia no passado aí de 10, 15 anos atrás, mas hoje existem, como a doutora Maine falou, muitos instrumentos à disposição do Poder Judiciário para o próprio Poder Judiciário pesquisar a condição financeira daqueles que estão envolvidos no processo. Então, existe pesquisa de saldos de contas bancárias, de extratos, né, de todas as contas bancárias. A pesquisa é feita pelo Banco Central, então se tem acesso a contas bancárias, despesas de cartões de crédito, patrimônio de veículos, patrimônio de imóveis. Então, ainda que não haja imposto de renda, né, também, mas ainda que não haja uma renda declarada, né, essas pesquisas, elas muitas vezes permitem que se verifique, por exemplo, movimentação bancária, e aí contra, né, os dados não tem muito argumento, muitas vezes, né? Então as pessoas falam, eu ganho um salário mínimo, e aí vem lá gasto de cartão de crédito de 10, 15, 20 mil. Obviamente que tem uma fonte externa de renda, né? Havia uma dificuldade muito grande de se provar no passado principalmente quando aquele que tem que pagar a pensão não tem emprego regular, né, quanto realmente ele ganhava. E hoje isso, felizmente, né, principalmente para quem postula a pensão e para evitar essas malandragens, né, de dizer que ganha pouco, mas ganha muito, né, esses recursos tecnológicos aí vieram aí para facilitar bastante essa produção de prova. Doutor Fábio, vou pedir licença aqui para a gente fugir um pouquinho do tema, porque chegou uma pergunta aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Está perguntando a Fernanda qual o posicionamento do senhor com relação ao abandono afetivo. Esse é um tema bem polêmico. Não sei nem se o senhor puder comentar um pouco sobre esse assunto com a gente. Bom, eu não sei, a expressão aí abandono afetivo envolve diversas situações, né? Pode ser muita coisa, né? Mas vamos considerar aí que a pergunta está se restringindo aí a uma noção mais primária aí do que seria abandono afetivo, que seria o pai ou a mãe não liga mais para o filho, né? Não procura mais para ajudar financeiramente, para criar, não procura mais para ter uma relação afetiva, não visita, não quer nem saber da criança, né? A lei, ela traz várias sanções que podem ser aplicadas nessa situação dessas situações extremas de abandono afetivo, né? Então, pode ser aplicada uma multa, pode ser revertida a guarda, pode ser diminuído o número de visitas, depende muito da situação. Então, por exemplo, um pai que está agredindo o filho totalmente de forma desarrazoada, ele pode ter suas visitas suspensas ou restritas, né? Ou simplesmente não está nem aí para a criança, ele pode até sofrer sanções pecuniárias a respeito, sem prejuízo da exigência do pagamento de pensão alimentícia, que, como eu disse, pode levar até a prisão se não for paga, né? Agora, abandono afetivo, ele necessita de uma prova robusta a respeito. Não é qualquer situação,
esqueceu de buscar na escola um dia, um lapso, né? Um probleminha ou outro, né, pontual, né? Então, normalmente, nesses casos, os técnicos do juiz, assistente social, psicólogos, são chamados a avaliar a situação ali, o relacionamento do pai, da mãe, com os filhos, né? E emitem aí um parecer para que, né, obviamente, ouvidos os advogados e cotejados esses laudos com outras provas, se possa verificar se realmente tem uma situação de abandono afetivo, caracteriza abandono afetivo ou não, né? É difícil falar para mim, obviamente que a minha posição é contrária a qualquer conduta que importe em abandono afetivo, né? Mas é bom deixar claro, acho que isso tem que ficar claro. Não é qualquer situação pontual que caracteriza o abandono afetivo, né? São situações normalmente reiteradas, né? Ou situações de agressão, situações de que a pessoa simplesmente, né, não se importa com o filho, não se importa com a filha, então isso tem que ser muito bem avaliado, né? Agora, obviamente, né, caracterizado o abandono afetivo, aquele que o pratica vai sofrer também sanções que são previstas na lei e são duras, né? Exatamente para que tome consciência das suas responsabilidades. Os temas de direito de família, eles são bem, assim, a gente sempre precisa realmente, como o senhor falou, conceituar, verificar os requisitos, né? Essas questões, por exemplo, das situações reiteradas, e com muita, vamos dizer, parcimônia, porque são, assim, eu acredito que é como se cortasse a carne viva mesmo, né? Uma sentença de um lado para um lado ou para o outro, né? E a gente vê, claro, mais na mídia, assim, eu particularmente não vejo tanto porque não é a minha área de atuação, mas várias situações, né? A gente até com certeza vai ter que convidá-lo novamente para estar aqui, porque são muitos temas, inclusive temas muito polêmicos. O abandono afetivo seria teria também a questão de alienação parental, que a gente vê, claro, que isso acontece mesmo, né? E notadamente também porque as pessoas ali envolvidas, elas travam um cabo de guerra, né? Às vezes pela criança, enfim, querendo fazer prevalecer opiniões, às vezes, que não estão embasadas, né, na realidade, né? Então, às vezes não aceitam o fim do relacionamento, enfim, tem outras motivações por trás que não é necessariamente aquilo que ela está mostrando, né? Esses tempos eu cheguei a ler um artigo e ele falava que em algumas situações de acusação, né, de alienação parental, enfim, e muitas vezes acusações falsas em relação ao outro, né, ao outro pai ou a mãe. Então, assim, e até mesmo acusações de que teria, por exemplo, abusado sexualmente da criança, enfim, e muitas vezes isso, quando ali está no conjunto probatório, isso não é verificado de fato, né? Então, vai muito longe, né? Chega-se muito longe para, de repente, querer um filho para si, né? O filho, a criança, é uma pessoa, né? Não é um mecanismo de fazer o outro voltar, né? Então, tem muitas questões emocionais, né, no direito de família.
Sobre isso, complementando a questão aqui do abandono afetivo, que a Fernanda, que está nos acompanhando, perguntou, é muito do que a Clarissa falou mesmo, né, doutor? Da questão de envolver um pouco as emoções, e aí às vezes o processo deixa de ser técnico, só com provas, porque traz muitos fatos ou situações que às vezes as pessoas ainda não superaram daquele litígio mesmo, e aí acabam utilizando um pouco o filho ou agravando as emoções e os conflitos por conta de situações externas. Eu penso que isso, para o processo, acaba prejudicando a gente, até advogando é mais complicado quando você tem que separar um pouco o que é o emocional e o que aconteceu realmente, que envolve a criança. Mas achei interessante que a Clarissa entrou no assunto da alienação parental, porque também acredito que tenha muito volume de processos com esse assunto. Como que está essa situação na vara de família, doutor? Tem muitos pedidos, né, para reconhecimento de alienação parental. Também a mesma situação aí de abandono afetivo, né, não é também qualquer detalhe, qualquer situação pontual que importa em alienação parental. E por conta do que a doutora Clarissa falou, e a senhora também, doutora Maína, desse envolvimento emocional nos processos de família, porque o processo de família não é um processo em que, eventualmente, duas pessoas têm um problema, como, por exemplo, um acidente de trânsito, né, que duas pessoas não se conhecem, alguém comete ali um deslize no trânsito, bate no carro da outra, e aí tem ali um prejuízo financeiro específico que tem que ser resolvido. Mas não existe uma relação prévia dessas pessoas, elas são dois desconhecidos ali. No processo de família, não. Às vezes são anos, né, vivendo juntos, todos morando na mesma casa, todos vivendo alegrias e tristezas todos os dias, e de repente, por diversos motivos também, né, questão financeira, questão amorosa, questão de relacionamento, resolvem já não viver mais juntos, né? E, infelizmente, algumas mágoas, alguns medos, né, até ações violentas, né, de certa forma, não uma violência física, né, mas atitudes violentas, né, vingativas, às vezes, envolve muito emocional das pessoas, né? Então, há pedidos de reconhecimento de alienação parental, às vezes falsas imputações, às vezes imputações graves, e que podem levar a traumas nos próprios filhos, né? Isso que as pessoas às vezes não medem as consequências, né? O pai, a mãe não medem as consequências e usam os filhos como arma, como se fossem armas para um atacar o outro. Isso não é o ideal, né? Se pudesse passar uma mensagem aqui, né, pensem bem antes de entrarem nesse confronto, porque quando a briga, né, o litígio ali é muito exagerado, todo mundo só tende a perder, principalmente os próprios filhos, que às vezes há uma preocupação, uma justa preocupação do pai e da mãe com as crianças, com os filhos, né? Mas por conta dessas emoções afloradas, acabam não chegando a um bom termo no processo, e vira ali quase que uma arena de gladiadores, né? E as armas muitas vezes são as próprias crianças, os próprios filhos. Isso não pode acontecer, né? Isso, inclusive, pode levar a um reconhecimento de alienação parental em situações extremas, até de não deixar nem com o pai nem com a mãe, né? Porque se verifica que, olha, nenhum dos dois tem condição de cuidar das crianças, né? Então, é importante também lembrar que a melhor solução nos processos de família é a solução quando é encontrada por aqueles que estão envolvidos no processo. Não é esperar uma decisão do juiz.
né? Às vezes a decisão do juiz no processo de família não é a melhor decisão nem para um nem para o outro. Não agrada a ninguém, né? Até porque o juiz também é um ser humano, né? E ele não tem condição de saber, principalmente no processo de família, tudo que envolve toda aquela vida. Se tenta o máximo, né? Mas muitas vezes não é o ideal. O ideal é que as partes se resolvam e elas têm que se desarmar um pouco, né? Tem que controlar um pouco as emoções, tem que deixar de verificar o outro com quem ela conviveu, ele conviveu durante anos, né? E para pensar na melhor solução possível, patrimonial, emocional, na melhor solução para os filhos, né? Quem vai cuidar dos filhos, quem vai ficar com a guarda, se a guarda vai ser para se vai ser compartilhada, como serão as visitas, né? Em regra, né? Aquele que não está cuidando das crianças tem o direito de visitar os filhos, né? E um erro muito comum, já emendando com o tema anterior, né, um equívoco muito grande ele não está pagando a pensão, não pode visitar, né? Um erro não justifica o outro. Tem que pagar a pensão, tem que cobrar a pensão se não estiver pagando, e tem que deixar visitar os filhos, porque a visita daquele que não tem contato diário com os filhos é importante para que essas crianças tenham uma referência daquele que não está em contato, do pai ou da mãe que não está em contato com os filhos diariamente, né? Ainda que eles não estejam pagando a pensão devidamente, né? E podendo sofrer as consequências que podem levar até a prisão em situações aí mais extremas, não se justifica impedir visita porque não está pagando pensão, ou o contrário, né? Não está deixando visitar, então agora não pago mais a pensão, né? E, infelizmente, isso acontece. O que eu posso dizer, assim, de uma forma mais genérica, né, durante vários anos, durante essa experiência de vários anos, é que quando a briga fica muito grande, o litígio é muito exagerado, né, a tendência é todo mundo sair perdendo, né? Principalmente na relação com os filhos, infelizmente, né? Porque os filhos não têm culpa do que aconteceu com os pais, né? Mas não é só isso também, né? Porque isso já é muito importante, mas não é só isso. Questão patrimonial, normalmente se não se resolve, a tendência é perder dinheiro, porque o dinheiro fica parado, o dinheiro fica bloqueado, tem que ficar lá, às vezes por valores pequenos. Lógico que valor pequeno é uma coisa que isso é de cada um, né? Da economia de cada um. Mas, às vezes, por detalhe, né? Não se resolve uma questão patrimonial, a tendência é cada vez perder mais dinheiro, né? Porque fica bloqueado, fica parado, não resolve. Aí decidiu de um jeito, tem recurso, a decisão do juiz, cabe recurso para o tribunal, às vezes cabe recurso até para os tribunais de Brasília, da decisão do Tribunal de São Paulo. Então, o que eu vejo, assim, né, o ideal, a maioria das vezes, é que haja uma composição, um ajuste, um acordo, como se diz, né, e se leve esse acordo para o juiz, e se esse acordo atender minimamente os interesses de ambos ali, né, e principalmente dos filhos, se tiver filhos, né, é importante lembrar que há uma atuação do Ministério Público nesses casos de família com crianças, né, justamente para resguardar também os interesses dos menores. E se esse acordo atender razoavelmente a todos, o bom acordo é melhor do que a sentença ruim, né? Esse é um jargão aí popular, um jargão jurídico aí muito conhecido, né? Mas é a pura verdade, né? Muitas vezes o acordo é melhor do que uma decisão, porque ele é a solução do conflito por aqueles que estão diretamente envolvidos no conflito, sabendo
ceder um pouco, né? Não tem acordo se não se ceder um pouco do que se quer, né? Não existe acordo em que só um sai ganhando e o outro sai perdendo tudo, né? Então, acredito que tenha respondido aí. Sim, com certeza. E essa questão do acordo, eu vejo muito assim. O juiz nunca vai conseguir saber a dinâmica daquela família, assim, completamente, e o que atende melhor os interesses. Porque para uma família, por exemplo, num caso de visita, pode ser que os períodos de convivência sejam adequados aos finais de semana, mas pode ser que para outra família, dependendo do horário de trabalho do pai, seja interessante que ele fique com os filhos 2 dias da semana, por exemplo. Às vezes são questões que o juiz não consegue, não tem conhecimento, mas num acordo consegue estabelecer a convivência, como vai ficar melhor para a criança, para a mãe, para o pai, porque ninguém melhor do que a família para conseguir resolver. Isso se houver uma conversa, uma possibilidade de acordo. E nas questões patrimoniais também, porque vamos imaginar que tenha 2 imóveis para serem partilhados. Se não houver um acordo sobre isso, a sentença vai trazer, partilha os 2 imóveis, 50% para cada cônjuge. Isso não atendeu nem o interesse nem de um nem de outro e não resolveu o problema. Num acordo, a gente poderia colocar um imóvel para um cônjuge, o outro imóvel para o outro, de forma que eles já pudessem seguir a vida, se restabelecer. Então, como o senhor falou, o acordo é o ideal. Nem sempre a gente consegue, por N motivos. Mas eu penso que atende mais à vontade das partes e saem mais satisfeitas com o resultado. A sentença nunca vai agradar os dois. O acordo pode chegar mais próximo de agradar um ou outro. É verdade. Como eu disse no início, né, os pedidos, nós estávamos nos referindo à questão da pensão, mas muitas vezes o pedido de pensão alimentícia ele vem acumulado com vários outros pedidos no processo. É muito comum nas varas de família ter vários pedidos, pedido de divórcio, com pedido de guarda, com pedido de regulamentação de visita, com pedido de partilha de bens, com pedido de pensão alimentícia para os filhos, às vezes com pedido de pensão alimentícia para um dos cônjuges, né? E às vezes com pedido de dano moral por abandono afetivo, por exemplo, né? E aí, se não houver um ajuste a respeito dessas questões, o juiz vai ter que decidir todos esses pontos, né? E como a doutora Maine comentou, como a senhora comentou, muitas vezes um ponto, né, as visitas, a visita, a decisão ficou do meu agrado, né, pensando aí em uma das partes, né, ficou bem ajustado, para mim tá bom, né, agora, não, mas a pensão não, tá muito pouco, ele tem condição de pagar mais, ela tem condição de pagar mais, né? A partilha de bens aqui, não, esses bens aqui não tinha que dividir desse jeito, porque tinha coisa aqui que eu recebi de herança, por exemplo, né? Né? Agora, como eu disse, a decisão é baseada nas provas que tem nos autos e é impossível para o julgador, né, muitas vezes, ter um conhecimento pleno de toda a realidade daquela família, de pessoas que às vezes viveram juntos por 10, 15, 20 anos, né, e por algum problema estão agora se separando, estão se divorciando, né, e aí, e o tribunal mais ainda, né, porque cabe recurso da decisão do juiz, vai levar para o tribunal em São Paulo, né, vão ser decididos por 2 juízes com mais experiência, chamados aqui por nós de desembargadores, né? Então vão ser decididos por 3 juízes desembargadores lá em São Paulo, né, que têm mais experiência e podem mudar a decisão do juiz. De fato, pode mudar, né? Mas se o juiz da comarca que conhece, né, a situação, conhece a sociedade, sabe do dia a dia, tem algum contato, às vezes numa audiência, ou algum contato ali com as partes, tem dificuldade para decidir,
O tribunal mais ainda, porque são pessoas ainda mais afastadas daquela outra realidade, estão lá em São Paulo, né? Tem mais experiência, mas também estão mais afastadas ali daquele cotidiano. Então, e às vezes a decisão do tribunal muda a decisão do juiz e também não agrada. Então, às vezes assim, eu falo assim, pode dar a impressão, mas não está querendo fazer a sentença, não está querendo trabalhar. Não é isso, né? Trabalho não vai, sempre terá decisão para ser proferida, né? Existem, por exemplo, processos em que cada semana, por conta desses ajustes de visitas, um advogado de um lado, um advogado do outro lado, vem pedir lá, não, tem que mudar desse jeito, tem que mudar do outro jeito, preciso autorização para viajar para o litoral, preciso autorização para viajar para o interior. Aliás, é importante salientar, né, que no processo, normalmente se ouve o outro lado antes de o juiz decidir. Então, muitas vezes, preciso de uma autorização para amanhã, para viajar amanhã. Muitas vezes esse pedido será indeferido, porque fala, olha, eu tenho que ouvir o outro lado, porque você está pedindo em cima da hora. Então, tem que haver até nisso um planejamento. Mas voltando àquele assunto do acordo, do ajuste, né? Então, como a senhora falou, é sempre ideal que as partes tentem se compor. É difícil, a gente reconhece que é difícil. E as varas de família, elas existem justamente para essas situações em que não se chega a um ajuste. Tem que se decidir a situação das crianças, tem que se decidir a situação patrimonial, né, a situação de guarda, mas na medida das possibilidades, né, as pessoas que estão aí no conflito e são as diretamente interessadas em resolver, às vezes é importante elas refletirem, meu irmão, deixa eu ver aqui o que eu posso melhorar, o que eu posso oferecer, né? Então, como eu disse, se desarmar um pouco, né? Baixar o escudo, baixar a espada, né? E ainda que com mágoas, ainda que com alguns sentimentos ruins, né? Pensar no futuro, no próprio futuro, no futuro dos seus filhos, no seu futuro financeiro, né? E dormir tranquilo, né? Porque às vezes a pessoa entra num problema e começa a ter problemas de saúde emocionais, né? E problemas de saúde mesmo, porque aquele problema corrói tanto a pessoa por dentro que leva aí a consequências muito ruins. Doutor, e nós recebemos mais uma pergunta aqui da Vanessa, que está nos acompanhando. Ela pergunta quais são os principais critérios que são considerados para fixar uma obrigação de pagar pensão pelos avós. Esse é um tema também interessante. Em que casos a gente poderia comentar, por exemplo, que os avós teriam a obrigação de pagar pensão? Os avós, eles têm uma obrigação, vamos dizer, secundária, subsidiária de pagamento de pensão alimentícia. Então, não se localiza o pai ou a mãe que tem a obrigação primária de pagar a pensão. Né? Aquele que tem que pagar a pensão, né, que não está com os filhos, então tem que pagar a pensão para que aquele que cuida das crianças ter recursos para poder pagar a escola, pagar plano de saúde, pagar transporte, pagar alimentação, roupa, etc. Mas, às vezes, por exemplo, esse pai ou essa mãe sumiu. Está vivo, mas não se acha. Ou, por exemplo, ele tem dificuldades financeiras extremas. E a criança precisa, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da criança que tem um problema sério de saúde. Só que o pai ganha muito pouco, né? Lembrando, né, da necessidade e da possibilidade de quem vai pagar. Não adianta, precisa de R$3.000, mas ele só pode pagar R$500. Às vezes, felizmente, é isso, né?
Então, só que R$500 não vai ser suficiente, porque precisa de R$3.000 por mês. Mas tem os avós ganham bem, tem uma renda boa. Os avós aqui que eu estou me referindo são os pais daquele genitor que não está, que tem o dever primário de pagar a pensão, mas não está conseguindo pagar o valor suficiente. Então, eles podem ser chamados a contribuir. Por exemplo, pai ou mãe faleceu, né? Então, os avós podem ser chamados a contribuir, né? Mas não é assim. A obrigação primária, aquele que primeiro tem que contribuir com o sustento dos filhos é o genitor, o pai ou a mãe, que não está cuidando, né, diretamente das crianças, que não está ali com as crianças no dia a dia, né? Essa obrigação dos avós é um segundo passo, né? Então, primeiro se estabelece uma pensão para o pai ou para a mãe. Não é suficiente, ou não estamos achando, ou ele é cobrado, foi preso, não está pagando, não adianta que não tem aí condição, não tem de onde tirar, né? Bom, então podemos chamar os avós para... Acho que uma coisa importante aqui falar da questão de pensão alimentícia é que no início dos processos de pensão alimentícia é fixado um valor provisório de pensão, né? Então não tem aquele que está precisando da pensão é uma necessidade urgente. Tanto é que por isso que cabe a prisão, né, para quem não paga. Então, em razão dessa necessidade urgente da pensão, quando se pede pensão alimentícia, imediatamente o processo vai para o juiz, né? É a chamada conclusão do processo para o juiz, e o juiz fixa um valor provisório de alimentos. Esse valor provisório de alimentos é baseado nas provas que são apresentadas já no pedido inicial. Então ainda não tem pesquisa, aquelas pesquisas que eu falei de patrimônio, essas pesquisas são feitas depois. Então, por isso que a prova apresentada pelos interessados, pela parte interessada, é importante trazer essa prova, né? E trazer aqui no que eu digo a parte leva para o advogado, porque o advogado ele vai transmitir para o juiz, né, o pedido de acordo com aquilo que lhe é apresentado também, né? Então, se a pessoa não leva as provas para o advogado não tem como, pode até pedir, mas o juiz vai olhar e falar, mas não tem aqui, né? Então, munir o advogado de provas para fazer o pedido é importante. No caso, especificamente do pedido de pensão alimentícia, é importante, inclusive, para fixar esses alimentos provisórios. O critério para fixar alimentos provisórios, né, é basicamente o mesmo, mas normalmente se tem como ainda não foi ouvido o outro lado, não foi ouvido aquele que tem que pagar, normalmente esses alimentos provisórios eles são fixados com mais parcimônia, ou seja, em valores, não é normalmente aquilo que está sendo pedido, é um pouco menos, porque não se sabe a situação do outro lado. E se o outro lado tem mais 3 filhos para sustentar? Como que você vai fixar uma pensão de 30%, 40% dos vencimentos? Não, mas eu tenho mais 3, 4 filhos para sustentar, que já tem outras pensões para eles também, de 15%, 20%, está comprometendo agora 95% do que eu ganho. Então, normalmente é fixado com certo cuidado. Há um cuidado, né? Mas o processo de alimentos ele permite e importa nessa fixação de alimentos primários, né, provisórios. Poxa, muitos ensinamentos hoje. Eu estou bem contente também que as pessoas estão participando aqui, porque são dúvidas pedestres, né? É aquele dia a dia que realmente impacta, né, na comunidade, na sociedade. Então, eu vejo esses temas bem importantes. Acho que eu vou passar agora a palavra para a doutora Maíne, porque a gente também já está, infelizmente, com um avançado da hora aí, como a gente fala, e talvez alguma consideração, mas já fica aqui o nosso convite
porque realmente são várias questões da área de família que são extremamente interessantes por conta disso, porque todo mundo tem na sua própria família alguém que precisa desse tipo de educação mesmo. Mas o que eu faço se acontecer isso? E hoje foi muito bacana por conta disso. Bom, da minha parte, eu só tenho aí a agradecer a todos que nos acompanharam e enviaram as perguntas. Agradecer ao Dr. Fábio, mais uma vez, que nos honrou em comparecer aqui. Ainda temos um tempinho, se o senhor quiser fazer uma última consideração, algum ponto que acho importante complementar. Bom, eu que tenho a agradecer aqui o convite, fico muito feliz em participar. Estou à disposição aqui para quando quiserem aqui. Foi interessante aqui o meu retorno. A gente pode até tratar de assuntos assim de forma mais específica. Hoje foi mais um geralzão, né? Para dar uma introdução ao tema, mas me disponho aqui a vir aqui para falar questões mais pontuais, né? E o que eu para finalizar aqui, né? O que eu posso dizer, reitero aqui, né, uma advertência, vamos dizer assim, né, para aqueles envolvidos, né? Não ignorem, né, o processo de família, não ignorem um pedido de pagamento de pensão, porque terá consequências. Não ignore a necessidade de fazer um pedido de revisão de pensão quando se perde o emprego, se sai de uma situação financeira boa para uma situação financeira ruim. Não ignorem a possibilidade de se pedir um aumento de pensão quando há necessidade. Tem que lembrar os pais que eles estão agindo em nome dos filhos, mas eles têm a obrigação de agir, têm a obrigação de cuidar dos filhos, né? Porque as consequências podem ser graves. E, sobretudo, procurem, como eu disse, resolver as pendências, né? Através de ajustes, através de acordo, se desarmem um pouco. Eu sei que muitas vezes é difícil, essas questões envolvem muita emoção, não é fácil encerrar um relacionamento, ainda mais se tiver filhos para cuidar, mas esses filhos vão ser sempre um vínculo do pai e da mãe, né? Então não adianta querer usar os filhos para um agredir o outro, porque eles vão estar sempre lá presentes, né? E o desejo é que eles continuem amando, ainda que o pai e a mãe, ainda que eles não vivam mais juntos, né? Que respeitem, amem os pais. E infelizmente o relacionamento não deu certo, mas então é importante aí pensar, antes de começar um conflito muito amplo, né? Pensar, né? Ponderar o que é melhor para todo mundo, né? Com certeza. Bom senso, ser razoável, baixar a guarda, né? Até decidir, né, com sabedoria, né, as batalhas que realmente são necessárias serem brigadas, vamos falar assim, né, mas sempre a boa conversa, o bom buscar mesmo pensar, né, que aquele filho foi dado, né, assim, a responsabilidade é dos dois, né, e sempre será. Então, agir com ser razoável mesmo, né. Então, agora realmente caminhando para o nosso final, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, Dr. Fábio. Fazia muito tempo que eu não o via, né? Que bom que o senhor está de volta, retornou. Parabéns aí pela trajetória, né? É muito gostoso saber, né? Olha que bacana, quantas
varas da família foram instauradas, e isso é tão bom, né? Não ter mais as varas acumuladas, enfim, ser algo específico, né? Que realmente dá para dar mais atenção, né, para o tema da família. E então também nós gostaríamos de agradecer aí os nossos patrocinadores, a Extintores Brasil e a Master Immigration USA, por estarem novamente conosco nessa temporada, e agradecer a doutora Maine, minha amiga, por esse podcast, a audiência, aos meninos, e fiquem com a gente, porque daqui 15 dias nós teremos um novo encontro, e o tema, até o momento que nós escolhemos, é sobre comunicação não violenta, que é algo, e com uma pessoa assim que é expert no assunto, então vai ser muito legal. Muito obrigada.